O tema da mensagem de hoje é este: em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digam comigo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A primeira vez que esta frase foi dita pelo Senhor Jesus. E ele disse assim, Mateus capítulo 28, vamos dar uma olhada? Eu vou ler o versículo 18 e o 19, escutem. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A primeira pessoa que disse estas palavras foi o Senhor Jesus. Diga comigo: em o nome do Pai, mais alto, minha gente, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo nas águas não é uma invenção do pastor ou da igreja, não é uma ordem religiosa. O batismo nas águas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é uma ordem dada diretamente por Jesus Cristo. Por desencargo de consciência, quem aqui ainda, depois de adulto, não é batizado em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Levante a mão. Quem não é batizado? Bom, espero que todos sejam. Mas se não for, tem que batizar, porque é uma ordem, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu li este texto propositalmente, porque por causa da ordem, da citação, inclusive pessoas na igreja evangélica, cristã, e talvez até aqui na Paz e Vida, pensem que o Pai é maior do que o Filho, e o Filho maior do que o Espírito Santo. Ou, muitas vezes a pessoa coloca o Pai e o Filho na mesma posição, mas põe o Espírito Santo em uma posição inferior. Observamos aqui que nesta citação do Senhor Jesus, ele coloca o Espírito Santo no mesmo patamar, na mesma posição. Hoje nós vamos entender um pouco sobre o que dizem as religiões acerca do Espírito Santo e quem é o Espírito Santo para nós que conhecemos a palavra. Você acredita que Deus vai falar com você hoje através desta palavra? Quem crê, diga amém. Então levante as mãos aos céus e diga: em o nome do Pai, mais alto, todo mundo junto, em o nome do Pai, em o nome do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vamos aplaudir a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Vamos aplaudir com alegria. Pai querido e Deus bendito, santo, vivo e verdadeiro, agora a tua santa, poderosa e incorrigível palavra vai ser pregada. Venha o Senhor mesmo e use a minha vida com poder, revelação e autoridade. Fale a cada coração para que esta palavra produza o resultado para o qual ela está sendo mandada. E se eu te peço isso, eu te peço agora em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus.
Por gentileza, podeis tomar assento. As três pessoas da Trindade, elas são iguais. Não há maior ou menor. Elas são iguais em poder, em honra, em glória, em majestade e em força. E não há hierarquia entre elas. Não há divisão ou concorrência entre elas. As três pessoas da Trindade, da família da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, se amam, se comunicam, existem e coexistem eternamente, sem disputa entre elas. Eu vou interromper o vídeo apenas um instante e vou pedir encarecidamente a você, porque para você não custa nada, mas para o canal vai ajudar muito, para que você curta esse vídeo, comente e compartilhe e também se inscreva. Vamos lá, não custa nada, mas para o canal vai ajudar bastante. E aí o YouTube vai entender que esse assunto é um assunto relevante e vai indicar para mais pessoas. Muito obrigado. Vamos voltar para o vídeo. O Pai, no processo da salvação, ele tem um papel diferente do papel do Filho. O Filho, no processo da salvação da humanidade, tem um papel diferente do Pai e do Espírito Santo. A família da Trindade se organizou para salvar. Rondi, está ruim meu som. Vem me ajudar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A família da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem papéis diferentes na salvação da humanidade. O Pai projetou a salvação, Deus na pessoa do Pai. Mas não foi Deus na pessoa do Pai, quem morreu na cruz. Deus projetou, o Filho executou, porque foi Jesus quem morreu na cruz. E quem nos convence que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus é eterno é o Espírito Santo. Então, o Pai projetou, o Filho executou e o Espírito Santo nos convence. Então diga comigo: o Pai projetou, mais alto, o Pai projetou, o Filho executou e o Espírito Santo nos convence. Observaram que cada um tem um papel no processo da salvação? E agem separadamente neste processo? Bem, não é porque nesta citação o Espírito Santo é citado em último lugar que ele é menor. As pessoas pensam, por causa da posição na citação, que o Espírito Santo ocupa uma posição inferior. Jesus falou aí o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então dá a impressão que ele tem uma posição inferior. Por que que o Espírito Santo nesta citação é citado em último lugar? Simples. Deus, ele foi revelado para o mundo no Velho Testamento. Deus na pessoa do Pai, ele foi revelado no Velho Testamento. Jesus, que é citado em segundo lugar aqui, ele foi revelado para a humanidade no período da evangelização. E o Espírito Santo, ele só foi revelado à humanidade como nós o conhecemos hoje, depois da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Em outras palavras, o Pai, ele agiu para as pessoas do Velho Testamento, ainda que ele continue agindo hoje. Jesus foi para o período da evangelização com os discípulos,
E o que sobrou para nós hoje? O Espírito Santo. Ó, quem está operando na terra hoje é Deus na pessoa do Espírito Santo. Então Deus na pessoa do Pai, podemos colocar assim, Velho Testamento. Deus na pessoa do Filho, período da evangelização. E Deus na pessoa do Espírito Santo, período da graça, agora conosco. Então, tenha mais comunhão com o Espírito Santo, porque Ele está aqui neste exato momento para colocar no seu coração que Deus é eterno e que Jesus Cristo é o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. É o Espírito Santo quem nos convence acerca da pessoa do Pai e do Filho.